Muito bem, depois, né, desses momentos tão abençoados que Deus já nos concedeu, então nesse chegou o momento da nossa palestra, né, desse tema tão importante que nós estamos trazendo durante essa semana. Por que adoecemos? Não sei você, mas eu fiquei impactada com a mensagem de ontem. Como foi tudo tão esclarecedor saber por que adoecemos. E se você, por acaso, por algum motivo, perdeu a palestra de ontem, vai aí no YouTube, que tem o dia de ontem, o segundo dia, e assiste que você vai se impactar. Mas hoje ela já está aqui conosco para trazer a mensagem de hoje. Bom dia, minha querida Nutri, Ana Nery. Bom dia, minha querida. Prazer em revê-la. Amém. Que Deus te use mais uma vez, viu? E sim, irmã, antes da senhora começar a sua palestra, um irmão fez uma pergunta no YouTube, que ele assiste no YouTube, e ele perguntou o que pode ser acrescentado na tapioca para ela, talvez assim, porque ela tem um índice glicêmico um pouco alto, né? Para diminuir esse índice glicêmico, para ser além do coco, ele disse que coloca às vezes coco, chia e cúrcuma. Então, a cúrcuma, ela não é uma fibra, tá certo? Ela é uma especiaria. Para diminuir o índice glicêmico da tapioca, o ideal é o quê? É uma fibra, uma semente. Pode ser a chia, como ele já coloca, pode ser a linhaça, pode ser a aveia, ele pode misturar a aveia na própria massa da tapioca, entendeu? E aí vai reduzir. Na verdade, se a pessoa não tem diabetes e não consome tapioca todos os dias, porque assim, é necessário que haja uma variedade de alimentos ao longo do dia e todos os dias. Tem pessoas que dizem: ah, tapioca é saudável, é melhor do que pão, vou comer tapioca. E aí começa comendo tapioca hoje, tapioca amanhã e depois. Isso também acontece com produtos integrais, um pão integral, um pão sem glúten, tudo bem. Só que é necessário que haja uma variedade diária. Eu não posso, porque uma tapioca é mais saudável do que um pão branco. Eu não devo, quer dizer, não posso, eu até posso, né? Porque ninguém vai impedir ninguém de fazer nada, mas eu não devo fazer uso constante de um alimento só porque é saudável, todo dia a mesma coisa. Aquilo ali vai saturar as células e também vai saturar você. Tem pessoas que eu atendo aqui que passaram algum período internados em hospitais. Geralmente os hospitais aqui oferecem muita papa de aveia, muita sopa. E aí as pessoas chegam aqui totalmente horrorizadas de papa e de sopa, não suporta. Por quê? Porque é aquela mesmice diária e vai havendo uma saturação celular, entendeu? Então é necessário variedade. Então, isso serve para qualquer tipo. Foi boa essa qualquer tipo Qualquer de alimento, né? tipo de alimento. É necessário haja Verdade. variedade. Perfeito. Por isso que a própria irmã White fala isso, né? Que o nosso cardápio tem que ser variado. Eita, essa. Para isso, você para, você reflete um pouquinho, você pensa. Se o nosso Deus colocou cores, sabores e texturas diferenciadas, então isso aí não foi só para colorir o mundo. Alguma coisa a mais tem aí. E é o quê? São os nutrientes que o nosso corpo precisa, tá? Existem frutas que têm magnésio, potássio, cálcio, fósforo. Aí umas têm mais, outras têm menos. Então, eu preciso dar essa equilibrada. E vai que eu gosto só de um tipo de fruta. E ali aquela fruta tem potássio, magnésio, ferro, manganês. Só que tem uma certa quantidade nela. Mas eu preciso de algo mais. Aí eu vou procurar onde? Em outra fruta para complementar aquilo que o meu corpo precisa no dia a dia. Tá entendendo?
Por Perfeito, isso que deve haver essa variedade. perfeito. Muito obrigada, viu, irmã, por essa resposta aí. Se Ficou surgir qualquer dúvida, alguém pode colocar aí nos comentários e a gente tira um momento para tirar a dúvida das pessoas, tá bom? show de bola. Agora é contigo, serva de Deus. Então, eu gosto muito de iniciar com a palavra de Deus e nessa manhã eu gostaria de iniciar com o Salmo 103, o verso 2 e o verso 3, que diz o seguinte: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem sara, quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Então, aqui, o nosso Deus, ele nos convida a bendizer o nome dele por todos os benefícios que ele tem feito em nossas vidas. E se existe algo, se existe uma palavra que resume a humanidade no geral, essa palavra chama-se ingratidão. Porque se a gente tirasse um tempo para meditar um pouco na grandeza, na misericórdia e na bondade de Deus, nossa, as coisas seriam totalmente diferentes do que são hoje, certo? Então, nós começamos ontem a falar sobre hábitos que destroem a nossa saúde. E para aqueles que talvez tenham perdido a palestra de ontem, eu vou só dar uma recapitulada rapidinha, que ontem nós falamos sobre o comer em excesso. Aquelas pessoas que têm o hábito de passar o dia todo comendo, ou aquelas pessoas que comem de 3 em 3 horas. Isso é um hábito nocivo, tá? O ideal para nós é, no máximo, 3 refeições. O que se admite para aquelas pessoas que são compulsivas, que querem estar sempre mastigando entre essas refeições, o máximo que pode se permitir é uma fruta para acalmar, porque a fruta ela é uma fibra, ela não tem enzimas digestivas, então ela vai dar uma acalmada para que a pessoa possa aguardar a refeição principal. E nós vimos ontem que o comer em excesso, ele detona a nossa energia vital, reduz a nossa vitalidade, a nossa expectativa de vida, prejudica a nossa digestão, predispõe a enfermidades. Vimos também o comer rápido, que causa sérios problemas digestivos, né? Constipação, desencadeia processo de ansiedade, de irritabilidade, porque você fica o tempo todo usando o sistema nervoso para estar mastigando e mastigando de forma rápida. Isso aí o alimento vai chegar em grandes pedaços lá no estômago e no intestino, e isso vai causar sérios danos à saúde, porque não vai haver uma absorção completa dos nutrientes e você vai começar agora a desenvolver insuficiência nutricional. E aí as pessoas dizem, como insuficiência? Se eu me alimento muito bem, como muito bem. Já ouvi pessoas da igreja dizer assim, eu como frutas, como verduras, não como carne, me alimento muito bem nas 3 refeições, mas quando nós vamos fazer a avaliação, a gente vê que a pessoa tem o hábito de comer muito rápido. E aquilo ali, de uma certa forma, vai prejudicar a absorção desses bons nutrientes que a pessoa tem ingerido no dia a dia. E hoje nós não vamos perder tempo, porque é uma infinidade de hábitos que destrói a nossa saúde. Nós vamos tentar falar o máximo que podemos desses hábitos, principalmente aqueles mais frequentes no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre a desidratação, né? Houve uma pesquisa aí nos Estados Unidos de que 80% da população mundial está semi-desidratada. Por que semi-desidratada e não desidratada? Porque as pessoas elas têm ingerido, no lugar da água, que é o combustível ideal para o funcionamento dos nossos órgãos, têm ingerido refrigerantes, sucos, principalmente sucos industrializados, cheios de açúcar, de conservantes e corantes, e isso aí tem detonado com a saúde das pessoas também, né? Tem mães que vão ao supermercado e
para não ter o trabalho de preparar um suco da fruta in natura, elas compram aqueles sucos já prontos, industrializados para as crianças e até para a família, porque é mais prático. Existe até aqueles sucos que já vêm adoçados também. E aí, tudo isso é a consequência de uma hiperatividade hoje nas crianças. As crianças, além da tecnologia, do celular, né, do computador, das telas, a maneira como as mães têm alimentado as crianças também tem levado as crianças à irritabilidade. As crianças não sentem mais desejo de brincar, não sentem mais vontade de estudar. Elas, o prazer delas é estar diante de uma TV, de uma câmera, de alguma coisa, né? Então, tudo isso são hábitos devastadores que vai destruindo a vida das pessoas lentamente, a cada dia, sem que elas se apercebam disso. Uma das coisas que a falta de água faz no nosso corpo também é que o nosso organismo, o nosso corpo, ele começa a sequestrar água de onde tem, para que mantenha os órgãos vitais funcionando, né? E aí as pessoas começam a sentir dor no corpo, dor nas articulações, e o que vem de imediato na mente delas é o seguinte: eu estou com artrite, estou com artrose, estou com dor nas articulações, vou procurar um reumatologista. E quando chega lá, o médico, claro, não vai fazer avaliação para saber como é que a pessoa se comporta, se ela toma água, se ela pratica alguma atividade, e de imediato vai começar a passar os anti-inflamatórios, né? Os analgésicos, para tirar aquelas dores das articulações. E isso vai se tornando um ciclo vicioso, um ciclo que vai destruindo o quê? A vitalidade das pessoas. Elas vão começar inflamando outros órgãos e desencadeando outros problemas. Outra coisa também é que a falta de água, ela causa um ressecamento nos olhos. Eu atendi uma jovem de 20 e poucos anos que ela estava com a chamada síndrome de Jogre. Eu não sei quantos que nos escutam agora já ouviu falar nessa síndrome, que é uma síndrome que resseca os lábios, resseca a boca, os olhos, fica tão ressecados que começa a ficar até avermelhados os olhos, os lábios, e chega até a sangrar. E aí, quando eu atendi essa jovem, nós começamos uma mudança de hábito e com menos de um mês ela começou a ter a hidratação dos seus olhos, o retorno da sua saliva, e tudo isso era por quê? Porque não tomava água na medida suficiente. E qual seria a medida suficiente de água para cada um de nós? Como é que eu sei quanto de água eu devo tomar por dia? Você vai multiplicar o seu peso por 30 ml de água. E aquilo, o resultado que der será a quantidade de litros que você deve ingerir diariamente. Ah, mas eu não gosto de água, eu não sinto sede. Mas água é um combustível para o funcionamento dos nossos órgãos. Aqui ninguém está discutindo se você gosta, se você sente sede. Aqui se está discutindo a necessidade para que nós possamos manter o nosso corpo funcionando de forma equilibrada e saudável. Outra coisa que acontece são as fezes ressecadas, né? A constipação, aquelas fezes endurecidas que as pessoas reclamam que tem fezes endurecidas. E, na maioria das vezes, essas fezes endurecidas, além da falta de fibra na alimentação, é principalmente a ingesta de água insuficiente. Por quê? Porque o nosso organismo ele passa a retirar água das fezes para hidratar, para se hidratar. Imagine você agora, você sendo retirada água das suas fezes para hidratar o seu corpo. Imagine como esse corpo, como essa corrente sanguínea não fica intoxicada, o corpo tendo que utilizar água de fezes para se hidratar. E as pessoas, às vezes,
tem dor de cabeça, irritabilidade, enxaqueca, mal-estar. Chega a hora de se alimentar, não sente vontade, olha para a comida, se sente enjoado. E tudo isso aí se resolve apenas com o quê? Com a reparação da quantidade de água que é necessário ao longo do dia, né? Outra coisa também, a falta de água, ela resseca os olhos, né? Tem pessoas que vai para o médico porque está com ressecamento nos olhos, não tem mais lágrima, sente aquela coceira, aquela ardência nos olhos e diz: eu vou ao oculista, que meus olhos estão ressecados, eles estão secos. E isso aí é o quê? A falta de água. Aí o médico vai prescrever o colírio, você vai usar o colírio uma vez, duas, três, e sempre você vai depender de um colírio para que você possa hidratar os seus olhos. Então, veja a quantidade de enfermidades, de problemas, de transtornos que eu comentei aqui, que são causados simplesmente pela falta de água e que as pessoas não se tocam, não começam a analisar da causa para o efeito antes de ir procurar um profissional de saúde, né? Porque eu sempre, quando eu sinto algum sintoma de algum incômodo, geralmente eu sempre sei o que eu fiz. E eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo aqui, nessa manhã, se parar para pensar, quando começar a sentir algum sintoma, algum incômodo, você fizer uma retrospectiva, você vai ver que algo de errado, que você não deveria, você praticou. Algo de errado você ingeriu que não deveria. E aí você recebeu o resultado daquilo que você fez. E quando isso acontece comigo, eu imediatamente, quando eu não lembro o que eu fiz, que na maioria das vezes eu sempre lembro, quando eu não lembro ou quando eu lembro, eu faço o quê? Eu me ajoelho e oro a Deus e digo o seguinte: ó, Senhor, eu estou sentindo isso, isso, isso. Às vezes, raramente eu sinto uma dor de cabeça, mas quando eu sinto, eu já sei o que foi que aconteceu. E aí eu me ajoelho, oro a Deus, e eu digo a Deus que Ele é o nosso médico por excelência, Ele é o médico dos médicos, e eu digo: Senhor, eu estou sentindo assim, assim. Eu sei o que eu fiz de errado. Por favor, me perdoe, me ajude, me dê a direção para que eu possa sair desse incômodo. E pouco tempo depois, meu Deus, ele começa a usar a minha mente e me direcionar para exatamente para o caminho certo, para as atitudes corretas que eu devo fazer para reparar aquele dano que está acontecendo comigo, certo? Outro hábito terrível para a nossa saúde é o açúcar, né? Uma pesquisa que foi feita recentemente diz que nos últimos 30 anos, em todos os países, houve um aumento de mais de 40% do consumo do açúcar, açúcar refinado, né? E isso aí, o que é que significa esse aumento de 40% de açúcar nessas populações por aí afora? Significa mais doença, mais ansiedade, mais transtorno bipolar, mais síndrome do pânico, mais problemas da mente. Por quê? Porque o açúcar, ele, principalmente o refinado, o açúcar branco, que as pessoas têm o hábito de dizer: ai, eu não aguento aquele açúcar escuro, o suco fica horrível, fica uma aparência feia. Não gosto de açúcar mascavo, não gosto de açúcar demerara, porque eles são escuros. Eu gosto do açúcar branco. E tem pessoas que usam aquele branco refinado, quase que açúcar de confeiteiro, de confeitar bolo, né? Tem pessoas que tomam açúcar com café. Eu já presenciei pessoas colocar 3, 4 colheres de açúcar, fica quase a metade do copo, de uma xícara de açúcar e pouco café. Isso aí vai causando transtornos mentais, principalmente, no comportamento das pessoas. E
O açúcar branco, ele foi passado por um refinamento, por isso que ele é chamado de açúcar refinado. Foi passado por um refinamento onde ele perdeu todos os nutrientes que o açúcar mascavo tem. O açúcar preto, escuro, ele é rico em muitos nutrientes, muitas vitaminas do complexo B. E quando ele é refinado, todos esses nutrientes são retirados e o que sobra de tudo aquilo ali é sacarina. Sacarose é um produto 300 vezes mais doce do que o açúcar. E aquilo ali vai trazendo o quê? Todos esses transtornos e principalmente vai causando dependência. Não sei dos que me escutam agora nessa manhã, quantos aqui têm o hábito de almoçar e quando terminar o almoço sentir aquela compulsão por açúcar, por algo doce, alguma sobremesa. Isso já se tornou tão comum que na maioria dos restaurantes que nós vamos, quando a gente termina de almoçar, sempre vem o garçom oferecendo um pudim, oferecendo uma sobremesa. Por quê? Porque isso se tornou comum na população. Almoçar e comer uma sobremesa. E o que é que acontece quando eu tenho o hábito de almoçar e comer algo doce em cima? Por mais saudável que tenha sido o meu almoço, por melhor que tenha sido o meu almoço, com uma salada variada, com alimentos saudáveis, mas a partir do momento que eu uso uma sobremesa doce, eu destruí toda aquela refeição, certo? Eu alterei toda aquela alimentação, toda aquela composição de nutrientes que eu ingeri por conta do açúcar. Então, vemos aí quanto o açúcar é perigoso. E hoje tem sido um dos alimentos mais consumidos no mundo inteiro. A maioria das crianças hoje são as que são mais afetadas por esse problema, porque as mães, como eu estava comentando anteriormente, elas acham mais fácil comprar sucos industrializados, né, achocolatados, refrigerantes, ao invés de preparar um suco da fruta, ao invés de preparar algo saudável para as crianças. E, infelizmente, com essas atitudes impensadas, né, sem misericórdia, a cada dia as enfermidades vão tomando conta da população. Nunca se houve tanta criança diabética. Eu tenho o desprazer, como eu falei ontem, de acompanhar crianças diabéticas. É desprazer por quê? Porque me parte o coração. Você vê uma criança com 3 anos, 4 anos, tomando insulina, tendo que tomar insulina para sobreviver, né? Outro produto que detona a nossa saúde são os produtos lácteos, os queijos, os iogurtes, os leites. Se criou um mito aí fora dizendo que você, para não ter osteoporose, você precisa tomar leite. E é o contrário. Quanto mais leite você consome, mais osteoporose, mais ossos descalcificados. E nós temos tantos alimentos ricos em cálcio, as frutas, os alimentos verdes escuros. A maioria dos alimentos e das frutas e verduras são ricas em cálcio. E as pessoas procuram cálcio sintético para tomar. E sabe o que é que acontece com esse cálcio que você compra na farmácia para tomar? O corpo não absorve e ele fica circulando na sua corrente sanguínea e ele vai se acumulando nas articulações e vai causando mais dores, mais danos ao seu joelho, aos seus ombros, né? As pessoas começam sentindo mais dores ainda nas articulações ao ingerir cálcio sintético, porque é um cálcio que o corpo não reconhece. E o cálcio de leite de origem animal também, ele tem um excesso de gordura, um excesso de colesterol. E a gordura, ela é impermeável. Ela impede que o cálcio seja absorvido, devido a tanto colesterol que contém no leite.
E aí as pessoas, além de desenvolverem osteoporose, utilizando o leite e seus derivados e queijos, também vão desenvolver o quê? Problemas alérgicos, porque os lácteos são os maiores responsáveis por sinusite, rinites, enxaquecas, né? Todos os problemas do trato respiratório, o que são responsáveis? Os produtos lácteos. São os maiores responsáveis por esses danos causados à população geral. E as pessoas hoje procuram o quê? Anti-inflamatório, né? Cada dia que passa tomando analgésico para dores de cabeça, enxaqueca. E a única coisa que é preciso ser feita para todos esses danos desaparecer é parar de usar produtos lácteos. Hoje, a indústria começou a fabricar os produtos sem lactose, que é uma balela. Eu digo sempre às pessoas que eu atendo, é uma balela, porque não existe produto sem lactose, né? E nós não fomos feitos para tomar leite de origem animal. O leite que nós fomos feitos para ingerir foi o leite materno. Isso até no máximo os 2 anos, porque a partir dos 2 anos nós já não temos mais aquela proteína lactase para desenvolver o quê? O açúcar do leite, a lactose. Aí vai desenvolvendo o quê? As intolerâncias da vida. Todo mundo hoje sofre de intolerância à lactose, porque de uma forma ou de outra as pessoas ingerem produtos lácteos. Se você não ingere o leite, ingere o queijo, o iogurte. E olha que tem pessoas que não comem carne, mas entra bem tranquilo no queijo, né? Faz consumo bastante de queijo. E pode ver que essas pessoas que têm o hábito de comer muito queijo, elas são pessoas que têm alergias ao extremo, certo? E outro produto também que prejudica bastante são as carnes processadas. São as salsichas, as mortadelas, os presuntos, os fiambres da vida. Tudo hoje se resume a isso, a calabresa, salsicha, fiambre, peito de peru. Ai, não, mas é light, é light. São produtos altamente perigosos, com alto teor de sal, de conservantes, de corantes que levam ao câncer, principalmente cólon e intestino, certo? E câncer de estômago. E aí eu teria muito para falar sobre produtos e hábitos que destroem a nossa saúde. Mas o nosso tempo já acabou. E amanhã nós estaremos aqui mais uma vez para darmos continuidade a hábitos que têm a cada dia destruído a saúde, que têm detonado o equilíbrio de um corpo que foi criado por alguém perfeito, por alguém que só deseja o nosso bem, a nossa saúde e o nosso bem-estar. E por um motivo maior, que é a ingratidão, que é o fato de não reconhecermos essa misericórdia que se renova a cada dia na nossa vida. Como diz lá em Lamentações 3:23, que as misericórdias do nosso Deus são a causa de não sermos destruídos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Então, de acordo com todos esses ingredientes desses produtos que eu falei aqui, era simplesmente para em pouco tempo a gente vir ao fim da nossa vida. Mas tem pessoas que dizem assim: ah, eu tomo refrigerante há tanto tempo e não tenho nada. Eu já sou acostumada a comer bastante queijo, não sinto nada. Tudo é uma questão de tempo, minha gente. Tudo é uma questão de tempo. Isso não quer dizer que o fato de você não sentir nenhum incômodo agora não quer dizer que seu corpo não está sendo detonado dia após dia. Um câncer, quando ele vem aparecer, ele não surgiu naquele momento que você foi diagnosticado. Ele surgiu
há 15 anos, há 10 anos atrás, quando você iniciou um descaso para com o seu corpo. E o meu apelo hoje para você e para mim, porque a cada dia que eu trabalho, que eu atendo as pessoas, a cada dia que eu estou orientando as pessoas, eu sempre digo, eu estou primeiramente me orientando. Eu estou primeiramente escutando a advertência de Deus para mim. E a cada dia eu me sinto mais e mais responsável por mim e por aqueles a quem eu oriento. Porque a palavra do nosso Deus lá em Lucas diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, se você está tendo esses conhecimentos, você não sabia de nada disso. Tem pessoas que até se irritam por conhecer a verdade, porque mexeu exatamente no ponto fraco dela. E ela queria viver uma vida de ignorância, comendo nem saber que estava fazendo errado. Só que a partir de agora, você que não sabia desses detalhes, você vai ser incomodado pelo Espírito Santo. E você só tem duas escolhas. Ou você decide pela vida, ou você decide em morrer a cada dia. E o meu desejo nessa manhã é que você decida pela vida, é que você tome a decisão de a cada dia ser cada vez melhor. Que Deus nos abençoe e que eu e vocês juntos possamos ser vitoriosos dia após dia. A cada dia é um deixar de alguma coisa. Essa luta nunca vai parar. Você nunca vai chegar um momento de dizer assim, eu só como saudável, eu não tenho nada mais que eu esteja comendo que me prejudique. Você sempre vai encontrar algo que você está detonando sua saúde. Isso é um convite do nosso Deus para que a nossa busca por Ele seja incessante. Certo? Que Deus nos abençoe e que essas poucas palavras, esse pouco tempo que passamos aqui, possa fazer a diferença na nossa vida. Amém, amém. Louvado seja Deus. É, esse apelo aí realmente mexe com a gente, porque, como a irmã falou, a gente vai conhecendo e a gente, algumas pessoas, às vezes até se recusa a ver o tema, vixe, vai falar de saúde, eu não vou nem assistir porque vai mexer em algo que eu não quero deixar. Eu não quero, mesmo sabendo que aquilo está machucando o seu corpo, está inflamando você, está trazendo dor. E a gente às vezes é tão teimoso, né? Tão teimoso e a gente continua naquilo ali. Minha filha hoje disse uma frase assim, mãe, não nos falta conhecimento. Ela disse desse jeito. A gente sabe. O que a gente precisa é decidir pelo que é certo, né? Então é isso, irmã, que Deus, obrigado mais uma vez, eu agradeço que Deus continue te abençoando. Encerra esse momento orando conosco. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai de amor e de misericórdia, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos aprendermos como melhor te servir através de um viver saudável. Sabemos, Deus, que não é fácil diante de um mundo de pecado, onde as luzes do sabor, da gostosura está diante de nós. Mas nos ajuda a termos mentes fortes e a decidirmos pela vida como é o teu desejo para cada um de nós. Que cada pessoa que está ouvindo nessa manhã possa ser impactado e abençoado com a tua bênção. E que aqueles que ainda vão ouvir também possam ser tocados e sintam o desejo de fazer uma mudança de hábito para a honra e glória do teu santo nome. Permanece conosco, hoje e sempre, nos fortalecendo e nos animando. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, minha irmã Naneri, que Deus continue abençoando a sua vida. E você sempre traz o spoiler do outro dia, né? Então já sabe mais ou menos o que nós vamos aprender amanhã. Amanhã, eu não sei.
Eu teria mais coisas a falar sobre hábitos, mas como já é o penúltimo dia, nós podemos começar sobre o caminho da cura, né? Boa. Será que a cura para aquelas pessoas que estão doentes, que já avançaram tanto no erro, estão cheias de enfermidades, elas podem se perguntar, e eu já estou tão avançada, minha saúde está tão debilitada, será que há condição para mim? Então, amanhã a gente vai ouvir uma nova maneira de encarar a cura. Vamos ver o que o nosso Deus tem. Inclusive, eu vou falar alguns testemunhos de pessoas que tinham determinadas enfermidades e hoje estão curadas. Amém, amém. Inclusive, tem um irmão que até quer contar o testemunho dele, sabe? Também, através da alimentação, da mudança que ele fez, ele teve a cura também de uma doença que para alguns não tinha mais solução. Obrigada, minha irmã. Então, amanhã vai ser, olha só, tá vendo, gente? O caminho da cura vai ser bênção sem mistura. Até rimou. Obrigada, minha irmã Nanere. Ai, gente, que bênção, né? É isso aí. Deus nos abençoe hoje e sempre.